aprender. Ele já tinha autorização para isso, ele estava indo ali para aprender os cristãos. E nesse caminho ele tem aquela visão, ele tem aquela experiência que todas nós sabemos, onde ele perde a visão. E Paulo, aqueles que estavam com ele, levaram ele até o lugar que ele estava indo, porque ele já tinha perdido a visão, e ele estava em certo lugar, quando Deus fala com Ananias e diz para ele: Ananias, você vai até aquele local lá, onde que está aquele homem, e você vai orar por ele. Irmãs, Ananias, ele até questiona, né? Ele até diz assim: Senhor, eu tenho ouvido muito a falar dele, eu já tenho ouvido como ele tem feito mal, e eu fiquei sabendo que ele já tem até uma carta para ele prender os cristãos. Mas o Senhor diz para ele assim: vai até lá, porque ele é, para mim, o vaso escolhido. Irmãs, e Ananias diz assim: eis-me aqui, Senhor. E Ananias vai. Ananias estava com medo, irmãs? Com certeza ele estava com medo. Mas mesmo com medo, ele disse: eis-me aqui, e foi. Nós vemos de uma forma, nós temos um entendimento, nós conhecemos algo, mas o Senhor, ele conhece além, ele sabe muito mais. Para Ananias era apenas um homem perseguidor dos cristãos, era apenas um assassino, mas para o Senhor ele era um vaso escolhido. Ou seja, para o Senhor ele estava pensando, né? Você não tem nem ideia, Ananias, o que eu vou fazer, você não tem nem ideia de quem vai se tornar esse homem, do que tanto que ele vai sofrer e padecer pelo meu nome. De perseguidor ele vai ser perseguido. Então Ananias não tinha nem noção de quem iria virar Paulo, mas mesmo com medo ele disse: o eis-me aqui do Senhor. Depois que ele disse o eis-me aqui do Senhor e foi, e teve ousadia para ir, irmãs, o Senhor ele se encarrega do resto. E é isso que eu quero deixar para as irmãs. Você precisa estar disponível, você precisa estar disposta a fazer a vontade do Senhor. Depois que você está disposta, o Senhor ele faz tudo. Ananias foi e fez exatamente aquilo que o Senhor tinha ordenado ele a fazer. Então podemos dizer assim: o que Ananias fez de tão especial? Nada. Quem fez tudo foi o Espírito Santo. Quem trabalhou no coração de Saulo foi o Espírito Santo. Quem convenceu ele foi o Espírito Santo. A única coisa que Ananias fez foi obedecer e ir. Foi dizer: o eis-me aqui e ir. E é isso que nós precisamos fazer. Nós ficamos preocupados com muitas coisas. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Mas se você estiver disposto a falar: eis-me aqui, e obedecer ao Senhor, Ele se encarrega de tudo. E a gente sabe disso, irmãs, e muitas vezes nós não conseguimos. Parece que a gente até sabe na teoria, mas parece que na prática é tão difícil. Nós ficamos tão preocupadas. Mas o Senhor, Ele faz tudo. Você precisa apenas dizer: eis-me aqui, confiar que é o Senhor que trabalha, que é o Espírito Santo que trabalha. Essa semana mesmo eu estava conversando com meu esposo sobre como Deus trabalhou com a gente e o que Deus fez e como o Senhor nos surpreendeu quando nós fomos enviados para Patos de Minas. Nós chegamos ali em 2021, fomos para lá